Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil com muita alegria, com muito cuidado e com muito carinho para abençoar a sua vida. Você pode conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja nos acompanhando nas nossas redes sociais. Visite o nosso Instagram, @IPBOficial, e lá você vai poder perceber um pouquinho daquilo que nós temos feito, um pouco daquilo que nós cremos. Por meio do programa Verdade e Vida, nós temos trazido a mensagem do Evangelho da Graça de Cristo Jesus todas as semanas, abençoando os lares, de maneira que as pessoas possam ser impactadas por tal mensagem, compreendendo de fato aquilo que Deus quer fazer na vida delas e através da vida delas. Que você fique conosco durante todo esse programa. Daqui a pouco eu terei um bate-papo com o pastor Roster, falando sobre Jesus, falando sobre as implicações práticas de saber quem ele é, e logo na sequência teremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Que você possa continuar ligado com a gente até o final desse programa. Olá, voltamos com Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muita alegria e com muito carinho para você. Um programa que tem mostrado um pouquinho a respeito daquilo que nós cremos, aquilo que a nossa igreja tem feito, e daqui a pouquinho você vai poder ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo a mensagem A Encarnação do Verbo de Deus. E eu vou conversar exatamente sobre isso, sobre o Deus encarnado, com meu querido amigo reverendo Roster Guimarães Lopes. Nesse mês de dezembro, já estamos nos aproximando do Natal, reverendo Roster, e as pessoas começam então a pensar, a refletir a respeito de Jesus, da sua pessoa, da sua obra. E Jesus, ele não é alguém que foi simplesmente à frente do seu tempo, um revolucionário, um grande mestre, um grande religioso, mas Jesus era quem ele de fato disse ser, o Deus encarnado que entrou na história. Quais as implicações disso para a nossa vida? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Um prazer estar com você, meu querido amigo reverendo Rodrigo, nesse programa tão especial para falar do personagem mais especial da história, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E a implicação do fato de que Cristo seja Deus é maravilhosa para nós, porque nós só podemos receber de graça a salvação por causa de quem Jesus é. Quando ele pregou na festa dos tabernáculos, ele disse o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E nesse mesmo evangelho de João, acerca do qual o reverendo Hernandes vai pregar sobre encarnação neste dia, ele revela que Jesus Cristo é o próprio Deus. E algumas vezes nesse evangelho Jesus diz, eu sou, mostrando que ele é o grande Yahvé, e ele é a revelação de Deus. E por causa de quem ele é, nós podemos confiar nele. E ele é o único habilitado para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, para nos reconciliar com Deus Pai. Então nós podemos confiar nele por causa de tudo que ele faz e por quem ele é. E Jesus é aquele que viveu entre nós, reverendo Roster, cheio de graça e verdade. Como é maravilhoso nós percebermos isso a partir de Jesus e aprender com ele. Ele é aquele que recebe e acolhe as pessoas, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, apesar das suas imperfeições, apesar do pecado dessas pessoas. Mas ele não permite que essas pessoas continuem da mesma maneira. Por isso, muitas vezes, ele aponta isso, ele faz com que as pessoas percebam esses erros e falhas, ele traz luz a essa condição para que a pessoa se perceba pecadora e como ela carece de ser redimida. Então, ele também age com verdade, sempre falando a verdade em amor. Jesus viveu cheio de graça e verdade. Como nós, discípulos de Jesus que estão nos acompanhando aqui hoje nesse programa, podemos também da mesma maneira encarnar isso, viver cheios de graça e verdade aonde ele tem nos levado.
Meu amigo, Jesus Cristo revela a Deus. Quando ele habitou entre nós, como diz o versículo de João 14, o verbo no grego para habitou significa que ele tabernaculou conosco. Ele veio morar na nossa casa. Jesus se vestiu de nossa pele, Jesus comeu nossa comida, Jesus sentou em nossas mesas, Jesus falou conosco na linguagem em que nós entendíamos. E como você disse que ele não quer deixar-nos como estamos, eu me lembro do próprio Evangelho de João, naquele dia em que levam a adúltera diante do Senhor e o incitam a dizer que ela deve ser apedrejada. E ele fere a consciência daqueles homens, dizendo que quem não tivesse pecado deveria atirar a primeira pedra, e todos eles se retiram. E Jesus pergunta a ela: mulher, nenhum dos teus acusadores te condenou? E ela disse: não, Senhor. Ele diz: nem eu tampouco te condeno. Ele agiu com graça. Vai e não peques mais. E ele agiu com verdade. Ali nesse texto, você pegou a linha de pensamento que eu queria trabalhar. Ele demonstrou graça e verdade. Ele não a condenou, mas ele disse a ela: vá e não peques mais. Então o Senhor é gracioso e perdoa todos os nossos pecados e nos reconcilia com o Pai. Mas ele não quer nos deixar da mesma maneira em que estamos, mas ele quer nos moldar à sua própria imagem, para que nós sejamos bênção em suas mãos. Assim, meu amigo Rodrigo, eu acredito que nós devemos atuar em nossa vida e em nosso ministério, exercendo graça e verdade para com as pessoas. Fazendo dessa maneira, nós seguiremos o modelo de Jesus. E vivendo isso, essa transformação a cada dia, né, Reverendo Rosser? O senhor estava falando, eu estava me recordando daquele livro Maravilhosa Graça, escrita pelo jornalista, escritor norte-americano Philip Yancey, e em um certo momento ele diz que Deus nos ama muito, por isso nos aceita como somos e estamos, mas nos ama demais para permitir que nós continuemos do mesmo jeito, né? Por isso há transformação, por isso a mudança. Então, a mudança na nossa forma, né, de lidar com as coisas ao nosso redor, o nosso próprio comportamento muda, né, há essa transformação porque nós deixamos, né, de fazer muito daquilo que nós fazíamos para ganhar por meio disso a salvação ou para tentar agradar a Deus ou conquistar o amor de Deus, mas em resposta ao amor com o qual Deus nos amou. E isso nos leva também a viver diante das pessoas ao nosso redor da mesma forma que Jesus viveu, né? Graciosamente, né? Entendendo os dilemas, as dores das pessoas, mas também percebendo os desafios que essas pessoas têm e nos preocupando com elas para que elas possam crescer e amadurecer. Afinal de contas, esse é o propósito que Deus tem para o seu povo. Amém. Já dizia o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, né, que o propósito de Deus para o seu povo tem a ver com a maturidade, Amém. nos levar na direção do amadurecimento, que nós possamos, de fato, ter esse entendimento para a nossa própria vida e no comportamento que nós temos diante de todos aqueles que estão ao nosso redor, como nós lidamos com as pessoas, que nós possamos ser discípulos de Jesus, vivendo um mundo cheio de graça e verdade. E, Reverendo Rosser, vou deixar o senhor fazer as honras, né? Chamando agora na sequência o que vai acontecer daqui a pouquinho. Queridos amigos e irmãos, Jesus se fez um de nós para nos levar a Deus. Que nós, tal como Ele, sejamos cada dia mais pessoas que se envolvem com aqueles que estão ao seu redor para que outros conheçam o Salvador. E agora nós vamos ouvir o reverendo Hernandes falando sobre a encarnação do Verbo de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.
Que privilégio partilhar com você, neste momento, a palavra de Deus, para tratar de um assunto da mais alta importância, a encarnação do Verbo de Deus. Vamos basear esta mensagem em João capítulo 1, versos 6 a 14. Vamos ouvir a leitura do texto. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra de Deus traz a verdade gloriosa de que, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus veio ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Evangelho de João apresenta-nos de maneira eloquente esta história da encarnação de Cristo, vinda ao mundo como Filho de Deus, para ser o nosso Redentor. João provou que Jesus Cristo é Deus de duas maneiras extraordinárias. Primeiro, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Jesus é eterno, é pessoal, é divino, é autoexistente. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Mas também ele é Deus porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador do universo, ele é o doador e sustentador da vida. Agora, esse texto que você ouviu retrata para nós três reações em relação ao Verbo que se fez carne. A primeira reação é a reação de João Batista, nos versos 6 a 9. Este homem que foi enviado por Deus para testificar a respeito de Jesus, ele apresenta para nós algo tão precioso, porque diz a Bíblia que veio a voz do Senhor, a palavra do Senhor a João no deserto, depois de 400 anos de silêncio profético. E ele começa a pregar no deserto da Judéia, batismo de arrependimento para remissão de pecados, e as multidões fluem das cidades, das vilas, das aldeias, para o deserto, para ouvi-lo, arrependendo-se de seus pecados, confessando os seus pecados e sendo por ele batizados. Então, diz Lucas capítulo 3, que esta multidão começa a cogitar, toda a multidão, se ele, João, não seria o próprio Messias. E ele, sem deixar-se seduzir por esta proposta tão elevada, responde com firmeza granítica: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho dele. Eu não sou o Verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim para anunciar a luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Eu não sou o Cordeiro, eu aponto para ele e digo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas ele é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira reação ao Verbo que se fez carne é que João dá a ele toda a glória devida ao seu nome. A segunda reação ao Verbo de Deus que se fez carne está nos versos 10 e 11,
O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui João está falando do povo de Israel, que não obstante ter visto Jesus, escutado Jesus, recebido os seus milagres, ainda não creram nele. E diz a Bíblia que Jesus andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os endemoniados foram libertos, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Mas apesar de tanta evidência, eles rejeitaram a Jesus. Até hoje, de forma geral, ainda se aguarda a chegada do Messias. E ele já veio há 2000 anos, filho de Maria, filho de José, que nasceu, foi colocado numa manjedoura, e ele cresceu cheio de graça, e ele é o Verbo encarnado. E quantos que, apesar de saber de tudo isso, ainda também rejeitam a Jesus? Mas há uma terceira reação que está nos versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui está algo sublime, porque todos quantos o receberam, e a pergunta é todos quantos, todos quem? E a resposta é clara. Todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos analfabetos, todos doutores, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos daqui, todos dali, todos da além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É claro, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão, ou porque nasce numa família chamada cristã, ou porque frequenta uma religião chamada cristã. Há um ditado muito popular no Brasil que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para você ser filho de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de cima, do alto. Você precisa ser nova criatura. Ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Mas o que é ser filho de Deus? O texto diz: não é aquele que é nascido do sangue, não é hereditário. Não é aquilo que o homem pode fazer por si mesmo. Eu não me declaro filho de Deus, eu não me faço filho de Deus. Esta competência não está em mim. Ninguém, nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer concílio eclesiástico tem essa competência para dizer-me: seja filho de Deus. A salvação não está na mão da igreja, nem na minha mão, nem na sua. A salvação está na mão de Deus. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E qual é a condição que ele exige? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você ser filho de Deus, você precisa crer em Jesus. Reconhecê-lo como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Mas agora, João nos leva para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No ano 325,
da era cristã. O imperador Constantino convocou o concílio de Nicéia, o primeiro concílio geral da igreja. Ário, de Alexandria, estava pregando uma heresia perigosa de que Jesus Cristo não era Deus, da mesma essência de Deus. E então, nesse concílio, Atanásio, firmado nas Escrituras, firmado na verdade, derrota as teses heréticas de Ário e finca um alicerce sólido da ortodoxia cristã defendendo a divindade de Jesus Cristo. Ele mais tarde escreve um livro sobre a encarnação, que está inclusive em língua portuguesa, dizendo que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E de fato é, se não vejamos. O texto diz assim: o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, doador da vida. O verbo que é Deus, infinito, imenso, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E agora diz o apóstolo Paulo, em Filipenses 2,6, que ele mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Sendo ele transcendente, nem os céus dos céus podendo contê-lo, ele vai se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, é enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Pois aquele bebê é o Criador do universo, o Deus transcendente. Isso é um mistério. Mas o texto diz que ele veio habitar entre nós, não longe de nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, sentiu a nossa dor, chorou a nossa lágrima. Ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. E ele veio até nós, não cheio de justiça e juízo, porque nos fulminaria, uma vez que o melhor de nós, as nossas justiças, não passam de trapos de imundícia. Ele veio cheio de graça, nos apanhou arruinados, sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e nos fez membros da família de Deus. E o texto diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, a ponto de ele poder dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele é o resplendor da glória, ele é a exata expressão do ser de Deus, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Que verdade bendita, que verdade gloriosa, é que o Verbo se fez carne e veio até nós para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos toma pela mão e nos reconcilia com o Pai, aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E agora, como embaixador de Deus, eu rogo a você que você se reconcilie com Deus por meio de Jesus Cristo, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que você seja salvo. Ele é o único Salvador, ele é o único Senhor, ele é o único mediador, ele é a porta do céu, ele é o caminho para Deus, ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz. Só ele pode dar sentido à sua vida. Pois esta é a mensagem do Natal. Esta é a grande mensagem que ecoa aos seus ouvidos e ao seu coração. Se hoje você reconhecer que você é um pecador,
Se hoje você se arrepender dos seus pecados, se hoje você pôr a sua confiança em Jesus, o Filho de Deus, Ele pode dar a você a vida eterna. Você pode ter o selo do Espírito Santo em você e você pode entender que a partir de agora você se torna propriedade exclusiva de Deus, filho de Deus, membro da família de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo e começar a desfrutar agora mesmo da alegria e da segurança da salvação. Eu vou orar com você, pedir que Deus abençoe sua vida, que Deus enche o seu coração de alegria e de paz, porque eu trago boas novas de grande alegria para você. É que Jesus nasceu, e Ele é o Salvador, e Ele é o Messias, Ele é o Senhor. Ele é aquele que pode dar a você agora mesmo a vida eterna. Deus, eu te peço que Tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que eles também encontrem em Cristo salvação e vida eterna. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Jesus é de fato quem Ele disse ser, o Deus encarnado que entrou na história para nos trazer de volta para um relacionamento precioso e genuíno com o Deus Criador de todas as coisas. Se você foi impactado por esse programa e gostaria de compartilhá-lo com seus amigos e parentes, é muito fácil de fazê-lo. Basta você entrar em contato conosco por meio do WhatsApp. O código de área é o 11 947 18 94 50 e você vai digitar ali a palavra vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai receber aí no seu celular o programa de hoje. Você vai poder compartilhar com seus amigos, com seus parentes, essa mensagem preciosa, focada em Jesus, apresentando Jesus como de fato Ele é, o Deus encarnado. E a compreensão disso, com certeza, abençoará a sua vida e o fará enxergar tudo ao seu redor com uma nova perspectiva, uma nova cosmovisão e que isso possa trazer frutos para você e para a sua família. Nós estaremos juntos aqui novamente na próxima semana, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.